Tua palavra, o universo inteiro se formou. Planetas, sóis, estrelas, luas incontáveis. Formaste o homem e a mulher dentro de um jardim. E ao pecarem descobriram teu perdão. Senhor, eu sei. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Provérbios, capítulo 8, versos 22 ao 31. Assim diz a palavra do Senhor. O Senhor me criou como o princípio do seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando ainda não havia abismos, quando não existiam fontes de águas, antes de serem estabelecidos os montes e de existirem colinas, eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o abismo, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra. Eu estava ao seu lado e era o seu arquiteto. Dia a dia eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou e a humanidade me dava alegria. A importância da sabedoria na criação. A parte da sabedoria na criação é então apresentada como atributo de Deus, presente na criação e oferecida à humanidade criada, que tem como dever alegrar o seu Criador. O ponto principal dos versos que lemos é que a sabedoria estava com Deus desde o princípio da eternidade e é inseparável de Deus, o Pai. Também podemos ver a sabedoria personificada como algo que foi consagrado, dedicado a uma tarefa. A sabedoria passou a existir como o princípio do caminho de Deus. Um Deus sábio e criador de todas as coisas nos oferece sua própria sabedoria para que possamos andar em seus caminhos. Ela, a sabedoria, é apresentada como um atributo, uma virtude de Deus, presente na criação e oferecida ao ser humano, para que este possa andar nos caminhos de Deus e alegrá-lo. Certamente não está falando de Jesus, mas tem muitas características de Jesus. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, verso 6, lemos: Para nós, porém, há um único Senhor, um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos. Um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. A divindade aqui apresentada na pessoa do Pai e do Filho como Criador de todas as coisas. Deus é um só, que se apresenta em três pessoas.
E nesse momento a sabedoria não representa Jesus Cristo, mas representa os atributos de Deus e certamente de Jesus Cristo. Então, embora esse trecho não fale diretamente sobre Cristo, pois ele não foi criado, mas é Deus que se fez carne e habitou entre nós e sempre existiu. Quando ele veio, revelou a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus quando se tornou carne. E também revelou a sabedoria de Deus na sua obra redentora na cruz. Deus apresentou a sua sabedoria, se fazendo carne e habitando entre nós. João 1:1 e verso 14. O próprio Jesus se referiu à sabedoria como personificada em Lucas 11:49, ao falar sobre os profetas e apóstolos que trouxeram consigo a sabedoria de Deus, que eram os porta-vozes dessa sabedoria de Deus, que consistentemente tinham sido rejeitados pelo povo de Deus. Por isso, Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele nos diz: portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Ou seja, se rejeitamos a sabedoria de Deus, aqui vinda através do Evangelho, onde nos é apresentada a oportunidade de termos uma vida com Deus através da obra redentora de Cristo, que é a manifestação também da sabedoria de Deus. Quem rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus. Deus se fez carne e habitou entre nós e nos deu o seu Espírito para que nós pudéssemos permanecer em sua presença. A influência desse trecho de Provérbios nos faz refletir sobre a importância da sabedoria, que tem sua origem antes da criação de todas as coisas, o seu papel exercido na criação e sua influência desde o princípio. E Deus oferece ao homem a oportunidade de ter a sua própria sabedoria para assim andar nos seus caminhos. O homem feito à imagem e semelhança de Deus representava o clímax da criação, trazendo alegria ao Criador. Nesse trecho, vemos que a sabedoria se coloca como mediadora entre Deus e os homens. Porém, mais tarde, vamos descobrir que o único mediador eficaz entre Deus e os homens é Jesus Cristo, como a sabedoria de Deus que oferece ao homem oportunidade de encontrar o verdadeiro sentido para a sua vida e ainda oportunidade de encontrar a verdadeira alegria e modo de viver que agrade ao Criador, que lhe concede oportunidade de voltar à sua presença na eternidade. Mas jamais podemos esquecer que devemos andar nos caminhos da sabedoria de Deus, desde a criação. E devemos lembrar
que não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos 4, verso 12. Se desejamos andar com Deus, viver com Deus na eternidade, precisamos andar com Deus aqui nessa terra. E para andar com Deus, precisamos buscar a sua sabedoria, para que sua vontade prevaleça em nossa vida e seus propósitos sejam cumpridos para o nosso bem. Que Deus te abençoe.